Os nossos tempos trouxeram grandes conquistas no campo das tecnologias, da medicina, dos transportes, da comunicação, mas ao mesmo tempo trouxeram também grandes problemas. O excesso de consumismo, como se o ter fosse mais importante que o ser, um individualismo exacerbado, um hedonismo constante e a solidão no meio da multidão. Tudo isso sob a forma de uma competitividade tóxica e negativa. Acreditamos que através da educação, do aprimoramento dos valores e do senso crítico, nós conseguiremos, sem dúvida, superar as limitações dos tempos atuais. TV Enem, com você. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou Tomás e hoje a gente vai falar sobre a dilatação térmica dos sólidos, tá? Gente, é comum, quando aumentamos a temperatura de um corpo, que esse corpo sofra um aumento em suas dimensões. Esse aumento das dimensões deve-se a um maior distanciamento entre as partículas. É que a gente aquece o corpo, aumenta a agitação das partículas, as partículas tendem a distanciarem-se mais umas das outras e esse maior distanciamento vai provocar um aumento das dimensões. O processo inverso também se verifica. Quando resfriamos um corpo, a gente diminui a temperatura, diminui a agitação das partículas, as partículas tendem a ficar mais próximas umas das outras e isso resulta numa diminuição das dimensões do corpo, chamado de contração térmica. Convencionalmente, chamamos os dois processos, tanto o aumento das dimensões quanto a diminuição, de dilatação térmica, tá bom? Hoje a gente vai falar da dilatação térmica dos sólidos. E isso pode acontecer tanto com o comprimento, a gente vai chamar de dilatação linear, quanto com a área, a gente vai chamar de dilatação superficial, quanto com o volume, a gente vai chamar de dilatação volumétrica, tá bom? Vamos começar pela dilatação linear, o aumento do comprimento. Considere que tenhamos uma barra metálica, olha para cá, de comprimento inicial LO. Tranquilo? Essa barra, ela estava a uma temperatura inicial que a gente vai chamar de θO. O que a gente vai fazer? A gente vai aquecer essa barra, tá? Se eu aqueço a barra aumenta de temperatura. Aumenta a temperatura, aumenta a agitação, as partículas distanciam-se umas das outras e, como consequência, a gente tem um aumento do comprimento. Ou seja, há uma temperatura θ maior do que a temperatura inicial. Tá? Essa barra vai ter agora um comprimento final L. Aumentou de comprimento. Aí você diria, Tomás, de quanto aumentou o tamanho dessa barra? Vou te falar, aumentou desse tamanho. Tá? Isso representa a variação do comprimento. Gente, delta é uma letra grega que caracteriza a variação. Delta L, variação do comprimento. Delta V, variação da velocidade, do volume. Tudo bem? Delta caracteriza a variação. Então, delta L vai ser para a gente a variação do comprimento. Quanto aumentou o comprimento dessa barra? Delta L. Perceba que o comprimento final da barra vai ser a soma do comprimento inicial, o comprimento que nós tínhamos antes, mais a dilatação. Ou seja, o ΔL é a variação do comprimento final, ó, L, o comprimento final, é a soma do comprimento inicial mais a variação do comprimento. Ou, de outra maneira, o ΔL é a diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial. O ΔL seria L menos o LO. É a mesma coisa. Tá? Tanto faz falar que comprimento final é comprimento inicial mais a variação do comprimento, ou falar que a variação do comprimento, ΔL, é comprimento final menos o comprimento inicial. Tranquilo? Aí você diria, Tomás, mas essa variação do comprimento, esse aumento do comprimento, depende de quais fatores? Eu vou te falar. A variação do comprimento, a dilatação linear, depende do comprimento inicial dessa barra. Significa dizer que quanto maior o tamanho da barra, mais essa barra vai dilatar. Tudo bem? Depende da variação de temperatura.
Quanto mais eu aqueço a barra, mais ela dilata. E, finalmente, gente, depende do material. Existem materiais que dilatam mais do que outros. E essa característica do material vai ficar determinada por uma constante chamada coeficiente de dilatação linear, que a gente vai representar pela letra grega alfa. Então, perceba, a dilatação linear depende do comprimento inicial, depende do material, do alfa, coeficiente de dilatação linear, e depende da variação de temperatura. Lembrando que cada material tem seu próprio alfa. Então, eu vou ter um coeficiente de dilatação linear para o ferro, para o alumínio, para o zinco, para o cobre. Tranquilo? Cada material tem seu próprio coeficiente. Na prova, ou ele te dá a dilatação e pede o coeficiente, ou ele te dá o coeficiente e pede a dilatação. Beleza? Vem para cá. LO é o comprimento inicial, alfa é o coeficiente de dilatação linear, uma característica do material, o ΔT é a variação de temperatura. Gente, todas as demais dilatações dos sólidos obedecem ao mesmo princípio da dilatação linear. A diferença é que eles acontecem em dimensões diferentes. A dilatação linear, comprimento, uma dimensão. A dilatação superficial, área, 2 dimensões. E a dilatação volumétrica, volume, 3 dimensões. Mas os princípios são os mesmos. Veja, imagine que tenhamos uma chapa metálica e essa chapa ela tinha uma área inicial AO. Isso quando a temperatura era uma temperatura θO, temperatura inicial. Aí a gente aquece a chapa até uma temperatura θ maior que θO. Por que, Tomás, que eu estou dizendo para você que você aqueceu a chapa? Você aumentou a temperatura. Lembra? Aumenta a temperatura, aumenta a agitação, maior distância entre as partículas, aumentam as dimensões. Essa chapa passa a ter uma área final A agora. Aí se você perguntar, se vem cá, de quanto aumentou a área da chapa? Aí eu vou te falar, olha que massa. Isso aqui era a área que você tinha antes. Isso daqui representa o quanto aumentou na área dessa chapa. Ó, isso daqui representaria para a gente o ΔA. E tudo isso seria a nossa área final. Perceba que a área final é a soma da área que nós tínhamos antes, a área inicial, mais o aumento da área. Mesma coisa, ó, área final é a área inicial, mais a variação da área. Como era com o comprimento? Comprimento final era o comprimento inicial mais o aumento do comprimento. Viu que o princípio é o mesmo? A área final é a área inicial mais a variação da área, o aumento da área. Tá? Ou de outra maneira, quem seria o ΔA, o aumento da área? É a área final tirando a área inicial. O ΔA é a área final menos a área inicial. Vê que é a mesma coisa, ó, ΔL, aumento do comprimento, comprimento final menos comprimento inicial. ΔA, aumento da área final menos a área inicial. Percebem que obedece os mesmos princípios? Tá. E essa variação da área depende de quê? Deixa eu falar. O aumento da área de uma chapa metálica depende, primeiro, da área inicial. Quanto maior a área da chapa, mais ela vai dilatar. Depende do material, que agora vai ser determinado por uma outra constante, que a gente vai chamar de beta. Beta vai ser para a gente o coeficiente de dilatação superficial. De novo, depende do material. Quanto mais, qual a relação entre o beta e o alfa? Fácil. O beta, dilatação superficial, 2 dimensões. Alfa, dilatação linear, comprimento, 1 dimensão. É que beta é área, gente. Área é 2 dimensões, comprimento, largura. Alfa, dilatação linear, comprimento, 1 dimensão só. Por isso que o beta equivale ao dobro do alfa. Então, se eu te der o alfa, você encontra o beta. Tá? Coeficiente de dilatação superficial é o dobro do coeficiente de dilatação linear. E o Δθ, que é a variação de temperatura. ΔA, variação da área, dilatação superficial, é a área inicial, vezes o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. E, finalmente, a dilatação volumétrica. Imagine que tenhamos um corpo de volume inicial VO. Isso quando ele está a uma temperatura θO. Aí a gente aumenta a temperatura desse corpo. Tá? Aumenta a temperatura até uma temperatura θ maior do que a temperatura inicial, θO. Ele aí dilata, aumentando de volume. Está percebendo que o princípio é o mesmo? As três obedecem aos mesmos princípios? Eu vou ter agora um volume final V. Ora, se comprimento final é comprimento inicial mais a variação do comprimento, se área final é área inicial mais a variação da área, quem vai ser o volume final, gente? Vai ser o volume final vai ser o volume inicial mais a variação do volume. Mesma coisa.
Quero ΔL, variação do comprimento, comprimento final menos comprimento inicial. Quero ΔA, variação da área final menos área inicial. Então, que vai ser o ΔV? A variação do volume, a diferença entre o volume final e o volume inicial. ΔV, volume final menos o volume inicial. Tá, e essa variação do volume, Tomás, depende de quê? Vamos lá. A variação do volume depende do volume inicial. Quanto maior o volume inicial, mais esse corpo tende a dilatar. Depende do material, tá? Cada material tem sua própria constante. Essa constante agora a gente vai chamar de coeficiente de dilatação agora volumétrica. Gente, gama, coeficiente de dilatação volumétrica. Volume, 3 dimensões, comprimento, largura, altura. Por isso que o gama equivale ao triplo do alfa. Tá? O coeficiente de dilatação volumétrica equivale ao triplo do coeficiente de dilatação linear. Linear, comprimento, uma dimensão só, lembra? E o Δθ, que é a variação da temperatura. Tá? Recapitulando, para a gente fechar, dilatação linear ocorre com o aumento do comprimento, ΔL, comprimento inicial, coeficiente de dilatação linear, variação de temperatura. ΔA, dilatação superficial, corresponde ao aumento da área. Depende da área inicial, do beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. Esse beta equivale ao dobro do alfa, ΔT. ΔA, área inicial, beta, ΔT. E o ΔV, que é a dilatação volumétrica, ΔV, é VO, volume inicial, gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, equivale ao triplo de alfa, vezes Δθ, que é a variação da temperatura. Tudo bem? Tá? Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Meus queridos, tudo bem? O assunto de hoje é o naturalismo. Na Europa e no Brasil. Então, vocês sabem que esses vestibulares, eles dão mais ênfase, na verdade, às produções nacionais. Então, se você pensar em termos de produção do naturalismo brasileiro, o nome em pauta é o Aloysio Azevedo. Mas vocês sabem que a literatura que chega ao Brasil, essa literatura do século XIX, ela é de influxo francês, excetuando o romantismo, de influxo francês. Então, assim, para que você possa entender o que acontece no Brasil, é necessário que você entenda também o que acontece fora do Brasil, na Europa. Então, embora, na verdade, você tenha nomes importantíssimos, né, dessa literatura, na verdade, do realismo e do naturalismo, lá na Europa não se divide muito bem, né? Não tem uma espécie de marco que divida um e outro. É tudo muito misturado. Então, você tem autores que estão pelos dois lados, né? Você não tem uma diferença. Então, na Europa você tem o realismo russo, de Gogol, né, de Dostoiévski, que são escritores belíssimos, mas é difícil você... Tolstói, eu gosto muito do realismo russo, né? Dostoiévski é uma coisa absurda, o que ele dá, não é, de capacidade, de imersão na criatura humana e nessas questões sociais, né? Como ele consegue fazer uma grande mistura. Humilhados e Ofendidos é uma obra belíssima, né? Que pega essa sociedade russa em decadência, uma aristocracia decadente, e como essas pessoas agonizantes, elas tratavam as pessoas pobres, é um absurdo, né? Crime e Castigo. Então, Crime e Castigo, a forma de imersão na psicologia dos personagens, é uma coisa também. O Raskolnikov, né, que é o protagonista, enfim. Mas essa literatura russa, ela fica muito distante de exames de vestibular, muito menos do Enem, né? É só para desfrute intelectual, né? É uma obra muito interessante. Mas assim, a literatura portuguesa, como referência para nós, era muito importante, do realismo e naturalismo. E então você tem o Primo Basílio, por exemplo, que é uma obra interessante, né? Ela tem vários elementos do realismo e do naturalismo. E tem uma coisa que gravita na Europa e que não chega para nós em termos de influxo, que é a questão do marxismo, né? Lá fora, na obra de Courbet, que é artes plásticas, isso ficou bastante patente. Aqui no Brasil isso não chegou. Parece que os nossos
escritores naturalistas e até os realistas mesmo, até com o próprio Machado de Assis, não fizeram esse tipo de discussão. Quem sabe, né? Quer dizer, sabe, né? Os caras não tinham como fazer, né? Porque lá fora a questão do realismo naturalismo e o influxo marxista estava na relação de capital e trabalho. Aqui não tinha capital e trabalho, aqui era mão de obra escrava. Então não tinha essa relação de classe social, do ponto de vista da relação capital e trabalho. E aí os caras fizeram mesmo, foi as questões sociais, mais ou menos, e a questão psicológica dos personagens, essa imersão. Mas voltamos para a literatura europeia, que é o nosso influxo. E aí eu vou para a literatura portuguesa, com o Primo Basílio, né? O Primo Basílio dá conta de uma série de coisas, inclusive dessa questão do social e da visão marxista. Uma história que é uma trama simples, né? Você tem dois personagens que são os que mais aparecem logo, que é o Jorge e a Luísa, né? E eles, como todo bom romance do realismo e naturalismo, o casal já aparece casado. Então, no realismo, na verdade, é diferente do romantismo. No romantismo, o casamento é o himeneu, né? O ponto mais alto da relação afetiva. Quase nunca acontece no romantismo um casamento. Mesmo como última instância lá, ela não aparece. É a grande paixão, o envolvimento, a sedução no romantismo. No realismo, pelo contrário. No realismo, a cena do casamento, ela aparece muito fortemente. E o casamento para o realismo é muito diverso, né? Para o realismo, o casamento é o lugar da rotina, né? Da perda do amor e, consequentemente, o adultério. E Jorge e Luísa aparecem casados há 3 anos, né? E interessante que o casamento deles foi muito rápido. E a obra faz um flashback, né? Porque eles aparecem casados, a obra faz um flashback, e que Luísa tinha um namorado, ela tinha 18 anos, né? Tinha um namorado, que era o tal do Basílio, é um primo dela. E Jorge vivia com a mãe, numa casa, que é a casa do presente narrativo, que eles vivem como casados. E ele tinha uma namorada, dividia essa namorada com outra pessoa. Ele era um cara meio sem graça, né? E aí a mãe dele morreu, deixou tudo pra ele, né? Não tinha outro filho. E aí ele precisava de uma mulher para tomar conta dele da casa. Aí ele conhece Luísa, já tinha se separado do primo Basílio e tudo mais, né? E aí 6 meses eles se casam. Tem um amigo deles, que é o Sebastião, né? Que diz, olha, eles casaram no ar. Entende? Luísa entrou na casa sem nenhuma toalha. Tudo ela usou da mãe do cara lá, do Jorge, né? Eu não sei, meninas, se vocês iriam morar na casa de sua sogra viúva, né? Morta. Viúva também. E você usaria a toalha que ela usava. Né? Enfim. E aí eles se casam. Sebastião que arruma tudo. Foi um casamento meio assim acelerado e estão casados. E aí, nessa casa, moram 2 empregadas, né? Joana, que é uma cozinheira, e Juliana, que é uma faz tudo. E aí você vê bem essa relação de capital e trabalho. A pessoa da Juliana, né? E a Juliana, ela tinha uma infelicidade sexual muito grande, né? Aí veio o naturalismo. Esse sujeito à mercê de forças instintivas, né? Ela era virgem aos 50 anos de idade, a Juliana. Muito magra, muito desagradável esteticamente, do ponto de vista da obra. E Joana não. Joana, ela até pagava para transar com os caras, né? E ela era muito feliz, né? Então, essa questão dessa sexualidade, de alguma forma, influindo no comportamento dos personagens, é bem da cena naturalista. E aí, o romance faz esse flashback, né? E aí, Jorge tem que viajar. Ele é engenheiro de Minas e vai ter que fazer um trabalho e ficar 6 meses fora no Alentejo, né? Então ele parte e você sabe da notícia que Basílio está de volta a Portugal. E aí ele vai procurar Luísa. E aí começa o envolvimento deles dois, né? Ele seduz rapidamente ela, ele cheio de história. Luísa era muito romântica. E só que quem está de olho em tudo é Juliana, que é empregada da casa. E aí eles têm correspondências e tal. E aí ela consegue pegar, né, 3 correspondências de Basílio para Luísa. E aí fica com aquilo, né? Ela imagina que ela pode extorquir Luísa de alguma forma no futuro.
E aí ela fica lá trabalhando e tem um momento interessante que eles se encontravam para ter relações sexuais na própria casa de Luísa, que era na verdade de Jorge, né? E aí eles resolvem, não, vamos encontrar outro canto, né? E é interessante que quando Luísa pensa que Luísa é muito iludida, né? Que eles vão ter uma casa no campo, com lago, com animais. Aí o Basílio manda buscá-la e leva para uma casa no subúrbio. Na verdade, é um quarto no subúrbio de Lisboa. E aí ela fica decepcionada com aquilo e ali vira um encontro sexual, né, deles lá. Então, para Basílio não tem nenhuma coisa que não seja o sexo. Belo dia, né, Luísa, por fazer sexo todo dia, ela tomava banho todo dia. E queria roupas novas. Aí tem um dia que ela procura uma roupa nova para sair, para encontrar-se com Basílio, ela não encontra essa roupa. E aí ela vai lá, fala um bocado de coisa para Luísa, e Luísa chama ela de vagabunda. E aí tem uma discussão, né? Aí Luísa recebe vê, na verdade, na mão de Juliana as cartas, né? Ela desmaia, e tem um mal-estar, e ela diz, olha, aí ela acorda aí, Juliana fala, eu quero 600 contos de réis para essas cartas. Era um dinheiro, não era um dinheiro absurdo, mas era um dinheiro alto, né? Porque ela quer ter o próprio negócio, né? Aí vem o marxismo, ou seja, o operário, ele quer ser igual ao burguês. E aí ela começa a extorquir, a menina não acha o dinheiro, ela vai tentar se prostituir, não consegue. Ela tem uma amiga, né, que é a tal da Pão e Queijo, que as pessoas, ela tinha esse apelido porque todo mundo pegava. E aí tenta ajudá-la, enfim, não dá certo. Até que ela vai pedir o dinheiro ao Basílio. Vai dizer, olha, você tá doida? Eu não tô aqui pra te sustentar, não. E ela tem aquela decepção enorme, né, mas o leitor já sabe que Basílio não vale nada. E aí ele diz, olha, não vou lhe dar dinheiro não. Ele vai embora, ela desesperada, não tem o que fazer. Até que Jorge, depois de 6 meses, volta, né? E ela tá abatida, né? E ela não sabe o que fazer, né? Porque Juliana quer o dinheiro. E aí, o que acontece? Enquanto ela não tem dinheiro, Luísa vai passar a fazer o trabalho de Juliana. É a inversão, né? Aí um belo dia, Jorge vê Luísa passando roupa. Que absurdo! Essa mulher aí não faz nada. Vou botar ela pra fora. Aí Luísa, pelo amor de Deus, não faça isso. Porque Juliana tem as cartas, né? Não faça isso, não. Ela tá meio adoecida. Pronto, aí o tempo vai passando. Só que Jorge repara que Luísa tá muito diferente, muito abatida, muito nervosa e tal. Porque ela tá sendo ameaçada, não é? Porque Juliana quer o dinheiro. Aí um belo dia Jorge chega e encontra Luísa recolhendo as águas da casa. Naquela época não tinha sistema de esgoto, né? E o que são as águas da casa? Fezes, urina e tal. E aí ele tem um excesso de raiva. Diz, eu vou botar ela pra fora agora. E aí Luísa desmaia. Passa mal. E ela começa a melhorar. Tem um ataque lá. E o médico diz, olha, Jorge, ela não pode ter aborrecimento. Aí um belo dia Jorge está lá recebendo as correspondências da casa e vê 2 envelopes. Um para ele, eram negócios, né? E outro era para Luísa, só que não tinha remetente. Aí ele abre a carta e era uma carta de Basílio para Luísa, né? Olha, eu me arrependi de não ter dado dinheiro a você, lembrei do nosso encontro de amor. Aí Jorge vê aquilo, né? É a conflagração do adultério. Só que ele sabia que Luísa não podia, ter nenhum problema, certo? E ele fica sem saber. Aí um belo dia Luísa fala para Sebastião, olha, Sebastião, eu fiz isso aí e tal. Aí Sebastião vai lá, pega dois policiais, né, que ele conhecia, e vai dar uma prensa em Juliana, né? Aí Juliana ameaça Juliana, ela tem que dar as cartas, ela vai ser presa, e aí o que acontece, né? Juliana tem uma síncope e morre de infarto. Aí o que é que você espera? Poxa, é romântico, quase, como você imagina como um romântico bobo, que tudo se resolva, mas é realismo, naturalismo, e não vai se resolver. Né? E aí Jorge um dia pega essa carta e olha, aqui ó, você é uma adúltera. E aí Luísa desmaia, né? E aí depois morre em seguida, né? Porque a mulher tem que ser de alguma forma castigada. Meses depois, né? Basílio volta de novo a Lisboa e vai bater na porta de Luísa. Ele quer de novo o aconchego dela. E ele vai saber que ela morreu. Aí vem aquela questão do canalha, né? Que o realismo e o naturalismo não querem nem saber deles. Eles são sempre vencedores. Como ter um romance o Curtiço, né? Lá com o João Romão. E aí diz, olha, ele fala para o amigo, ó, de forma que estou sozinho em Lisboa.
vou ter que pagar por uma prostituta. Luiz era tão limpinha. Aí o romance acaba, né? Ele é um verdadeiro canalha. Mas são esses canalhas que são vencedores, na verdade, dentro do romance do naturalismo, tá bom? Então vamos ver isso nas atividades. Então a gente vai discutir um pouco mais essa obra. Então eu vejo você lá coordenando essas atividades, tá? Um abraço. Fala, meu povo lindo! E aí, estão aproveitando as aulas da nossa TV Enem? Bom, eu sou Felipe Veloso, ator, e como vocês sabem, toda semana eu dou uma passadinha aqui nos intervalos da programação, sempre trazendo um conteúdo exclusivo, preparado com muito carinho para vocês. Na edição de hoje, eu trago o Dando a Letra, onde eu apresento grandes canções em forma de dramaturgia. Espero que vocês curtam. Um beijo grande, boas aulas e até a próxima. Dando a Letra, porque toda boa música tem sempre uma grande história. Era só dizer pra mim que não sentia mais. Que tudo se acabou com um vento forte que passou. Eu te amei. E hoje eu sofro, mas eu sei o meu lugar. Me perdoa, coração, por tão fácil assim me enganar. Você levou o meu amor. E de você nada restou. Eu posso te dizer que nesse mundo, o meu jeito de ser era você. Era te amar. Não era sofrer. Fala galera, tudo bem? Eu sou Adroaldo Lima, professor de matemática, e o tema da aula será regra de 3. Hoje nós vamos resolver algumas questões que envolvem regra de 3 da prova do Enem, para a gente começar a se ambientalizar com esse assunto na prova. Então vamos lá? O primeiro exercício diz o seguinte: vamos fazer uma leitura pausadamente, devagar, procurando entender tudo, tá? Muitas medidas podem ser tomadas em nossas casas visando a utilização racional de energia elétrica. Isso deve ser uma atitude diária de cidadania. Um chuveiro com potência de 4.800 watts consome 4,8 kW por hora. Então, esse é o consumo do chuveiro que tem essa potência aí, tá? Aí, o que é que ele fala na questão? Vamos lá. O que é que ele fala? Uma pessoa que toma 2 banhos diariamente, cada banho demora 10 minutos, vai consumir em 7 dias quantos quilowatts-hora? Então, o que a questão está querendo é exatamente o consumo nos 7 dias. Então, vamos organizar da seguinte maneira. Nós temos duas grandezas, que é o consumo e o tempo. A potência não é grandeza, porque a potência do chuveiro não vai variar, tá? Então, ele diz o seguinte, ele diz que 4,8 quilowatts ele consome, né, por hora. Ou seja, isso é em 1 hora. A pergunta dele é o seguinte, quanto é que vai consumir? Então, você tem uma incógnita aqui no X, no consumo, num determinado tempo. Vamos lá. Ele diz que ele toma 2 banhos e cada banho de 10 minutos. Ou seja, por dia, ele usa o chuveiro por 20 minutos. Isso daqui, esses 20 minutos, é por dia. Tá? Isso aqui é por dia. Bem, só que ele vai fazer isso durante 7 dias. Então, você vai multiplicar por 7 e vai encontrar que ele quer o consumo em 140 minutos. Tá? Em 140 minutos. E aí a primeira coisa que nos chama a atenção é o fato de que as unidades temporais estão diferentes. Então aqui você tem 1 hora, aqui tem 140 minutos, mas aqui é fácil de resolver. Basta você, no lugar dos 1 hora, você colocar os 60 minutos, que é equivalente, né? Bem, e agora o que é que você vai fazer? Você vai botar uma setinha onde tem o X, tá? Uma setinha onde tem o X, na grandeza que tem o X, eu sempre coloco essa setinha para cima, tá? E vou analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Lembrando que elas são diretamente proporcionais quando uma aumenta e a outra aumenta, ou quando uma diminui e a outra diminui, tá? E serão inversamente quando uma aumentar e a outra diminuir. Então vamos lá. Durante 60 minutos ocorre o consumo de 4,8 kW. Então, em 140 minutos, ou seja, num tempo maior,
no tempo maior, se ele usar o chuveiro por mais tempo, o consumo vai ser maior. Ou seja, se aumentou o tempo e vai aumentar o consumo, as grandezas são diretamente proporcionais e as setas têm o mesmo sentido. Bem, agora o que é que você vai fazer? Agora você vai fazer produto dos meios pelos extremos, não precisa inverter nada, porque as duas setas têm o mesmo sentido. Então ficaria 4,8 está para x, assim como 60 está para 100 e 140. Beleza? Adroaldo, o que é que você pode fazer? Produto dos meios pelos extremos, vamos lá? 60 vezes x é igual a 140 vezes 4,8. 4,8, gente, é 48 sobre 10. Tá? Adroaldo, por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso para que eu possa simplificar esse zero com esse zero. Tá bom? Bem, e aí o que é que vai acontecer? O x que estava, o 60 que estava multiplicando vai passar dividindo. Então vai ficar assim, ó, vai ficar 14 vezes 48 dividido por 60, tá? Bem, eu vou simplificar aqui, ó. Eu vou simplificar o 48 e o 60, dá para dividir os dois por 12, tá? Aqui vai dar 4, aqui vai dar 5. Então vai ficar, na verdade, o seguinte, vai ficar 14 vezes 4 dividido por 5. 14 vezes 4 vai dar 56 dividido por 5. Bem, para você dividir o número por 5 é fácil, basta você fazer o seguinte. Você pega o numerador, dobra ele, se você dobrar vai dar 112, e depois divide ele por 10, que nada mais é do que correr a vírgula uma casa para a esquerda. Então a resposta do problema vai ser 11,2 kWh, alternativa letra D. Beleza? Tranquilo? Boa questão do Enem, regra de 3, simples e diretamente proporcional. Tá? Bem, vamos fazer uma outra questão. A outra questão fala o seguinte. Uma indústria, vamos lá? Uma indústria tem um reservatório. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade de 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento é feito por 6 ralos, ou seja, esse reservatório tem 6 ralos e demora 6 horas para fazer isso, quando o reservatório está cheio. Bem, e aí continuando ele diz assim, essa indústria construirá um novo reservatório, tá? Cuja capacidade é de 500 metros cúbicos e deverá escoar toda a água em 4 horas, tá? Quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório serão iguais aos que já existem. Beleza. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser. Então, o que ele está querendo saber na questão é a quantidade de ralos no novo reservatório, que a questão não disse. Tá? Aí você fala, Adroaldo, como é que a gente vai fazer isso? Fácil demais. Vamos lá? Nós temos 3 grandezas. O volume, a quantidade de ralos e o tempo. O volume do primeiro é de 900 metros cúbicos. A quantidade de ralos do primeiro são 6 e o tempo são 6 horas. O volume do segundo reservatório é de 500. A quantidade de ralos eu não faço ideia. E o tempo vai ser de 4 horas. Bem, o que é que a gente faz? A gente vai colocar a seta onde tem a incógnita. No caso, eu vou colocar a seta na quantidade de ralos. E a gente vai analisar volume com quantidade de ralos e tempo com quantidade de ralos. E toda vez que a gente analisar duas, a outra ou as outras a gente vai considerar como uma constante. Então vamos lá, olha só. 900 metros cúbicos são escoados por 6 ralos. 500 metros cúbicos, uma capacidade menor, vai ser escoado por uma quantidade menor de ralos. Eu não preciso ter 6 para escoar 500. 6 eu preciso quando eu tenho 900. Mas se eu tenho menos, eu vou precisar de menos. Então, se diminui e diminui, as grandezas são o quê? São diretamente proporcionais. Beleza? Agora vamos analisar o tempo e a quantidade de ralos. Em 6 horas, 6 ralos conseguem escoar. Em 4 horas, ou seja, você quer escoar agora mais rápido, você quer sair de 6 e vai para 4. Se você quer escoar mais rápido, você vai precisar de mais ralos, ou seja, diminui o tempo e a quantidade de ralos aumenta. As grandezas são o quê? São inversamente proporcionais. E aí a gente não pode resolver regra de 3 com setas para cima e para baixo. Eu vou manter as duas primeiras,
Ó, eu vou manter as duas primeiras e a última eu vou inverter, tá? E aqui nós temos um macete, uma regra prática para a gente isolar o x, que é o que você quer no problema, tá? Como é que funciona essa regra prática? Você circula o x onde ele tiver, risca a linha que ele tá e risca a coluna que ele tá. Os números por onde passaram a linha e a coluna, no caso, passou pelo 500, passou pelo 6 e passou pelo 6. Você coloca no numerador multiplicando. E por onde não passou, no denominador, ou seja, 900 vezes 4. Bem, você pode simplificar os zeros, né? 1, 2, ó, 1, 2. Em cima vai ficar quanto? Em cima vai ficar x igual a 5 vezes 36, que é 6 vezes 6. E o denominador é 9 vezes 4, que é quanto? Que é 36. E você sabe muito bem que o 36 dividido pelo 36, e aí eu vou ficar com x igual a quanto? X igual a 5. Ou seja, são necessários 5 ralos, alternativa letra C. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos transformaram-se na grande potência do mundo e a Europa passa a consumir os produtos americanos. Para os Estados Unidos, prosperidade, crescimento econômico e diminuição do desemprego. É o American Way of Life. Mas isso vai mudar. Quando a Europa se recupera, os Estados Unidos passam a produzir para ninguém consumir e começam a acumular esses produtos. É a chamada crise de superprodução, que tem como desfecho o crack da Bolsa de Nova York. O crack da Bolsa de Nova York em 1929 foi uma crise internacional no capitalismo liberal. Milhões de desempregados, empresas falindo, ofertas sem mercado, o dólar caindo, uma crise sem igual no capitalismo liberal. Superprodução agrícola e industrial, causando uma situação crítica. Sobrava dinheiro, faltava capital. Crise sem fronteira, crise sem limite. Negra quinta-feira em Wall Street. Crise sem fronteira, crise sem limite. Negra quinta-feira em Wall Street. Países à beira do abismo, uma grande depressão, expansão do socialismo e o nazifascismo como solução. Crise sem fronteira, crise sem limite. Negra quinta-feira em Wall Street. Crise sem fronteira, crise sem limite. Negra quinta-feira em Wall Street. E o presidente Roosevelt cria o Neanel, tentando acabar com a crise, intervencionismo estatal. Crise sem fronteira, crise sem limite. Negra quinta-feira em Wall Street. Crise sem fronteira, crise sem limite. Negra quinta-feira em Wall Street. Crise sem fronteira, crise sem limite. Negra quinta-feira em Wall Street. Crise sem fronteira, crise sem limite. Bancarrota financeira em New York City. E aí, amigos e amigas?
químicas, estamos aqui agora para continuar nosso trabalho. Esse ano Enem é nosso, sou seu Lu, professor de Química, e vamos, sem enrolações, saber essa determinação dessas fórmulas químicas, os cálculos das fórmulas. Como é que isso funciona, amigo? Bom, cálculo de fórmula, na verdade, é você relacionar fórmulas, várias fórmulas químicas, molecular, mínima, centesimal, na verdade são 3, não são tão várias assim. 3, que a gente vai trabalhar, apesar de você ver outras em ligações químicas. A primeira fórmula é a fórmula centesimal percentual. Essa é a mais tranquila. Por que a mais tranquila? Porque ela indica porcentagem, pelo aquele símbolozinho de porcentagem que você já conhece. Ela diz assim para você, ó, C2H4O2. Essa substância tem 40% de carbono, 6,67% de hidrogênio e 53,33% de oxigênio. Isso é o percentual. Então, quer dizer, nessa fórmula C2H4O2, eu tenho a porcentagem de cada elemento. Também pode me dar assim, H2SO4. E aí ele diz que eu tenho 2,04 de hidrogênio. Ele já vai lhe dizer, ele já fez esse cálculo. 32,65 de enxofre, 65,31 de oxigênio. Mas ele pode também chegar para você e pedir a porcentagem. Ele vai lhe dar uma questão e vai lhe perguntar a fórmula percentual. Ele vai lhe dizer que no hipoclorito de cálcio, que a massa molar é 143 gramas por mol, ele quer saber a porcentagem em massa do elemento cloro nesse composto. Lá ele já lhe deu. Agora você vai fazer. Fazer como? Bom, nesse composto todo, a massa é 143. Ela é o total. Então ela é 100%. 100%. Só que ele quer do cloro, que são 2. Já que aqui é 1 vezes 2. E como a massa do cloro é 35,5, então você vai ter que fazer 2 vezes 35,5, que dá 71. Então a massa do cloro é 71. 143 é o total, vale 100%. E 71 tem quantos por cento? Aí você fazendo a conta, é quase a metade de 143. Então vai ser aproximadamente igual a 50%, que seria a letra E. Então como é que a gente faz essas questões? O todo é sempre 100%. O que você quer vale X. E você acha o percentual, certo? Se ele pedisse do cálcio, você ia usar a massa do cálcio. Pedisse oxigênio, massa do oxigênio, sem muito mistério. Agora, a fórmula mínima, ou empírica, essa fórmula também é baseada em proporção, o menor número de átomos que você pode ter numa substância. Por exemplo, se ele fala que a fórmula mínima do octano é C4H9, o número mínimo de átomos de carbono são 4 e o número mínimo de átomos de hidrogênio são 9, matematicamente falando. Essa seria uma fórmula mínima. Só que, para ficar mais claro para você, mais claro, você faz o seguinte, ó, a fórmula molecular, ele vai lhe dar, aí vai pedir C6H12O6, qual é a fórmula mínima? Aí você pensa. Tem algum número que dá para dividir todo mundo ao mesmo tempo? Tem, esse número é 6. Se eu dividir todo mundo por 6, como é que fica? 6 dividido por 6 dá 1, 12 por 6 dá 2, e 6 dividido por 6 dá 1. Então fica CH2O, seria a fórmula mínima dessa molécula. H2O2, qual é a fórmula mínima? Posso dividir por 2, que eu divido os 2. Aí dá HO, 1 para cada. Mas pode acontecer também, dele fazer isso aqui, ó. H2CO3. O que é que ele fez? Não dá para dividir ninguém. Você tem 2 de H, 1 de C e 3 de O. Tem que dividir todo mundo, não divide ninguém. Então como é que fica a minha resposta? A mínima fica igual a molecular. Igualzinha a molecular. Mesma coisa aqui no SO3. 1 e 3. Dá igual. Igual. Sem problema nenhum, tá certo? Ah, amigo, tudo bem. Então, quer dizer que eu posso também relacionar com a percentual que você falou no começo? Pode relacionar sim. Como é que eu faço? Bom, primeiro somar tudo e ver se dá 100%. Se não, completa com oxigênio. Divide o percentual que ele vai dar pelas massas. Divide o menor valor que você encontrar, todo mundo por ele. Se der meio, você vai dobrar e vai ter o número de átomos. Pô, amigo, não entendi foi nada. Claro que não entendeu. Você vai entender agora. Agora que você vai entender, ó, maluquente. Preste bem atenção aqui, ó. Aqui, imagine que ele deu uma composta assim, ó. Glicol tem 39% de carbono, 51% de oxigênio e 10% de hidrogênio. E quer saber a fórmula mínima. Aí você vai pegar carbono, hidrogênio, oxigênio e hidrogênio. Carbono 39, oxigênio 51, hidrogênio 10. Tudo dado. Aí vai dividir. Essa parte é fácil, mas você tem que dividir todo mundo pelas massas. Carbono é 12, oxigênio é 16,
e hidrogênio é 1. Vai dividir todos os dados, os números que foram dados. Agora não pode errar a conta, né? Conta 39 por 12, 3,25. 51 por 16, 3,19. Essa aí você tem que fazer na boa. Essa última eu faço rapidinho, ó. 10 dividido por 1, 10. Pronto. Agora você faz a última conta. Divide todo mundo pelo menor dos valores, que é o que está escrito na parte anterior. Você volta o vida e vê. Dividido pelo menor dos valores. Menor dos valores. Qual é o menor valor? 3,19. Todo mundo eu divido por 3,19. E aí eu tenho aproximadamente 1. Só não pode errar essas contas, né? Se o cara errar essas contas aí que é o problema. Porque aqui não é matemática não, aqui é química. 1 e 3. Isso que você achou foi o número de átomos. Então, carbono aqui, para você achar a fórmula mínima. Carbono tem um átomo, oxigênio tem um átomo e hidrogênio tem 3 átomos. E aí você fecha todo mundo direitinho. Aí você vai marcar, não importa a ordem. A resposta é que tem um carbono, um oxigênio e 3 hidrogênios, que é bem a letra C. Então, o que é que você faz quando tem esse tipo de fórmula? O menor pega a porcentagem, divide pelas massas, porcentagem é dada, a massa é dada, o problema é só se o cara errar a conta. Depois divide pelo menor dos valores que você encontrou. Show de bola? Agora ele pode também trabalhar com a molecular. Ah, amigo, então quer dizer que lá eu faço isso e nessa. Nessa ele faz assim, né? Molecular dá o número exato de átomos. Por exemplo, se ele pergunta a você, um composto tem uma fórmula mínima CH2O, que foi que a gente achou lá no começo, né? Que a gente tinha colocado ela também para poder o cara se ligar. Por criometria, ela tem uma massa molar de 180 gramas por mol. Qual é o composto? Ele está fazendo o seguinte. Agora ele está dando a mínima e está pedindo a molecular. Aí você faz assim. Pego a mínima, que é CH2O, aí pego a massa e faço a relação. A mínima é CH2O. A massa dela é a seguinte. Carbono é 12. Aí você faz 1 vezes 12, que aqui tem 1 carbono. 1 vezes a massa, que é 12. Hidrogênio é 1. Então fica 2 vezes 1, que aqui são 2. 2. E oxigênio é 16. Então fica 1 vezes 16. Isso aqui vai dar 1 vezes 12, 12. Primeiro multiplica, viu? 2 vezes 1, 2. 1 vezes 16, 16. 12 com 2 dá 14, com 16 dá 30. Somou todo mundo, deu 30. Você fala, beleza, e agora? Bom, agora você vai fazer uma relação. Qual é a relação? A massa que ele deu foi 180 e você divide pela massa que você achou que é 30. 180 por 30 dá 6. Por que eu fiz isso, amigo? Para lhe mostrar que a fórmula que você quer é 6 vezes maior do que a fórmula que ele deu. Ele não deu CH2O? Então você vai pegar a fórmula e vai fazer isso aqui, ó. 6 vezes CH2O. Aí vai ficar 6 vezes 1 do carbono, 6. 6 vezes 2 do hidrogênio, 12. E 6 vezes 1 do oxigênio, 6. Então a sua fórmula seria C6H12O6. Então o que foi que ele fez? Deu uma fórmula e uma massa. Deu uma fórmula mínima e uma massa molar. Eu pego a massa menor, que deu 30, e divido o maior pelo menor. 180 por 30, deu 6. Então a fórmula que eu tenho, eu vou aumentar 6 vezes. Ah, se tivesse dado 2, duplicaria. Se tivesse dado 3, triplicaria. Mas não deu, deu 6. Então você vai lá e faz isso, tá certo? Bom, amigos, então chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigado, valeu. Até a próxima. Jogue duro, que esse ano o Enem é nosso. Nestes tempos tão estranhos, talvez seja exatamente a hora da virada. Substituir o individualismo pela solidariedade, o consumismo pelo desprendimento aos bens materiais, substituir a solidão pela amplidão dos relacionamentos cada vez mais ricos e mais quentes. E quem sabe um pouco de espiritualidade. Espiritualidade não é necessariamente religião. Espiritualidade é voltar-se um pouco mais para dentro, para perceber com mais clareza o que está ao nosso redor. E ao nosso redor existe muita gente querendo nos ajudar a crescer, como a nossa plataforma tvenem.com.br. Siga a gente no Instagram, @tvenem. Também nas plataformas de vídeo, no canal do Escritório do Pensamento, nas TVs a cabo, nas TVs abertas. Muita paz, muita luz e muita reflexão para todos nós.